Bem-vindos a este episódio especial de Justiça Cega. Eu sou o Luís Soares. Hoje, eu e o Luís Rosa vamos ouvir o testemunho do Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias, uma entrevista já depois do Governo ter aprovado em Conselho de Ministros uma série de medidas relacionadas com a reforma do visto prévio do Tribunal de Contas e também com o Código dos Contratos Públicos. Vamos, ao longo desta entrevista, perceber melhor os detalhes, mas também que resposta dá o Governo às críticas que têm surgido. Bem-vindo, Gonçalo Saraiva Matias. Muito obrigado. O Governo foi criticado por não ter um ímpeto reformista, sendo Pedro Passos Coelho uma das vozes mais críticas nesse sentido. E, nos últimos tempos, temos visto muitos sinais reformistas por parte do Executivo. Reforma do direito sucessório, reforma do Código de Trabalho, decisão sobre o novo Hospital Central de Lisboa e as reformas do Tribunal de Contas e do Código dos Contratos Públicos. Estas duas últimas reformas, da sua autoria, estão a ser criticadas por promoverem a falta de transparência e permitirem um eventual e alegado crescimento da corrupção por relaxamento da fiscalização. Teme que essa imagem se cole à sua reforma? Não, de modo nenhum. Em primeiro lugar, a ideia de que o Governo não é reformista é uma ideia totalmente falsa, porque o programa de Governo, às vezes parece que a memória é curta. O programa de Governo tem uma agenda transformadora onde estão um conjunto de medidas reformistas desde o início, que aliás foi sufragado na Assembleia da República. Todas as medidas que referiu estão lá completamente identificadas, incluindo estas que mais me dizem respeito, a da reforma da Lei de Funcionamento do Tribunal de Contas e do Código dos Contratos Públicos. E outras que estão em preparação, como o Código de Procedimento Administrativo, como o Código de Processo nos Tribunais Administrativos e Fiscais, como a Lei da Interoperabilidade e muitas outras. Portanto, o ímpeto reformista está em curso desde o dia da tomada de posse e só terminará no dia em que o Governo terminar as suas funções, espero que daqui a muito tempo. Sendo o autor dessas críticas, Pedro Passos Coelho, não sei, não sabe que não foi assim que li. É algo que não foi assim que li. Olha, eu trabalhei com Pedro Passos Coelho, fui secretário de Estado para a Modernização Administrativa e eu li, já o disse publicamente mais do que uma vez, eu li essas declarações como um incentivo à reforma e como sublinhando a importância da reforma. E eu estou absolutamente de acordo com isso. Pode dizer, demorou algum tempo. Pois claro, era preciso. Repare que nós estamos a falar na Lei do Tribunal de Contas e no Código dos Contratos Públicos. Estamos a falar de dois elementos fundamentais deste edifício legislativo que compõem parte da reforma do Estado. E se me der a oportunidade, eu gostava de falar um bocadinho do edifício da reforma do Estado. Mas eles são essenciais. E, portanto, Luís, como é que nós podemos reestruturar uma lei nova do Tribunal de Contas? Não é um remendo, é uma lei nova do Tribunal de Contas e uma alteração, uma reforma de fundo da contratação pública, ela não se pode fazer do dia para a noite. Ela não se pode fazer em 15 dias ou num mês. Ela exigiu tempo. A Lei do Tribunal de Contas foi preparada por uma equipa liderada pelo professor Rui Medeiros, com juristas do melhor que há no nosso país, acompanhada naturalmente por mim, dia a dia, para e passo. O mesmo se diga do Código dos Contratos Públicos foi feito pelo professor Pedro Costa Gonçalves, diretor da Faculdade de Direito de Coimbra, também acompanhada por mim a par e passo. Portanto, foram longos meses de trabalho. Mas repare, antigamente uma reforma destas demorava anos. Quanto tempo é que o professor Antunes Varela demorou a fazer o Código Civil? Hoje nós conseguimos, com apesar de tudo grande rapidez, em 7 ou 8 meses, fazer 2 reformas de fundo e, como lhe digo, há mais 3 ou 4 na calha e muitas mais até final do mandato. Portanto, este ímpeto reformista existe, está em curso, está a produzir resultados e outros se seguirão. Muito bem, vamos falar concretamente das suas reformas, começando pelo Tribunal de Contas e pela dispensa do visto prévio, também já iremos dar a reforma do Estado, mais à frente. Com estas alterações que o Governo propõe, serão dispensados de fiscalização prévia todos os contratos até 10 milhões de euros, assim como todos os organismos ou os serviços que disponham de sistemas de decisão e controle interno com suficientes garantias de fiabilidade, devidamente acreditados mediante parecer da Inspeção-Geral de Finanças. A Presidente do Tribunal de Contas propõe um valor de 5 milhões de euros para a dispensa desse visto prévio, o que permitiria ao Tribunal de Contas descer de um universo de 1000 contratos para 300 contratos com visto prévio. Com o valor de 10 milhões de euros, estão em causa apenas 100 contratos. O diploma ainda vai ao Parlamento. O Governo está aberto a reduzir o valor da isenção do visto prévio. Bom, como eu referi ontem, eu ontem reuni com todos os grupos parlamentares e partidos no Parlamento. O Governo reuniu com os partidos
senti por parte dos partidos, de todos, sem exceção, disponibilidade para negociar, disponibilidade para evoluir, portanto não houve nenhum partido que se mostrasse fechado à possibilidade de aprovar. Nenhum partido, sem exceção, nenhum partido se declarou contrário a esta lei ou impossibilitado de negociar esta lei. É evidente que se eu encontro nos partidos disponibilidade para diálogo, não posso deixar de também transmitir disponibilidade para diálogo. Evidentemente o Governo tem disponibilidade para diálogo. Eu disse isso aos diversos partidos políticos e disse isso numa declaração que proferi ontem na Assembleia da República. O valor de 10 milhões não é um valor fechado. Luís, deixa-me só dizer, há alguns aspectos que para nós são fundamentais. Os aspectos que têm a ver com o alinhamento com as melhores práticas europeias. Os aspectos que têm a ver com o alinhamento em matéria de responsabilidade e o alinhamento que tem a ver com a simplificação e a desburocratização são aspectos que para nós são fundamentais, porque mexer aí seria descaracterizar a lei e já eu e o Governo não nos reveríamos nessa lei. Obviamente que tem que haver espaço para diálogo e tem que haver espaço para conversas e para evolução, porque é uma lei que tem que ser aprovada pelo Parlamento e, portanto, era o que mais faltava que não houvesse esse diálogo e essa capacidade. Mas já agora deixe-me justificar os 10 milhões. A escolha não foi arbitrária. Não. A escolha não foi arbitrária. O critério dos 10 milhões é triplo, se quiser. Por um lado, é o que nos permite atirar para um universo de 90% dos contratos. Portanto, 10% dos contratos acima, 90% dos contratos abaixo. Portanto, atira-nos para um valor de 90% dos contratos que ficam isentos, o que a nós nos parecia um valor a atingir ideal. Em segundo lugar, é o valor que foi utilizado também no PRR. E é preciso ter em conta que nós já temos experiência de isenção do visto prévio em Portugal. Isto não é uma novidade, não é algo que nós estamos a criar do nada. Há experiência nos 2 últimos anos, quer em matéria de habitação, quer em matéria de PRR, de isenção de visto prévio, sem que haja notícia de grandes problemas ou de grandes desvios. E, portanto, nós usámos esse benchmark, essa comparação, e usámos um valor igual ao que se usou no PRR. Terceiro argumento ou terceira razão tem a ver com as entidades que ficam abaixo dos 10 milhões, ou os contratos cujas entidades ficam abaixo dos 10 milhões. Porquê é que pensámos assim? Porque há entidades, e estou a pensar, por exemplo, em câmaras municipais de pequena dimensão, que não têm contratos acima dos 10 milhões, mas que também têm uma dimensão muito reduzida. Não têm funcionários, não têm juristas, não têm economistas e, portanto, terão uma enorme dificuldade, até pelos seus reduzidos orçamentos, terão uma enorme dificuldade em adotar os mecanismos de controle interno que nós estamos a exigir para as entidades de maior dimensão. Portanto, foi também a pensar nessas entidades mais pequenas, nessas câmaras municipais mais pequenas, que nós estabelecemos o limiar dos 10 milhões. Mas, evidentemente, há espaço para conversar sobre isto. Isso significa que esse valor ainda pode vir a baixar? Desde que, com certeza, essa é a negociação, desde que eu apresentei-lhes 3 argumentos. Agora gostava de ouvir os argumentos de quem propõe. Agora, mas ninguém propôs isso. Devo dizer que ontem essa proposta não esteve em cima da mesa e, portanto, neste momento eu estou só a especular. Claro. Perguntaram porquê 10 milhões, eu respondi porquê 10 milhões. Mas também não exclui baixar esse valor. Apesar da dispensa desta fiscalização prévia, Sr. Ministro, haverá algum mecanismo de fiscalização posterior? Com certeza. Eu acho que isso é muito importante explicar e deixar muito claro. A competência do Tribunal de Contas, a fiscalização do Tribunal de Contas não desaparece. Às vezes quem lê algumas coisas na imprensa parece que o Governo quer extinguir o Tribunal de Contas. Isso não é verdade. O Governo está, com esta proposta, a manter as competências de fiscalização do Tribunal de Contas e, num certo sentido, até a reforçá-las. E deixe-me explicar porquê. O que se passa aqui é que nós alteramos o foco, o momento do foco da fiscalização do Tribunal de Contas. Esse foco está hoje centrado essencialmente na fiscalização prévia, porque é aí que incide a generalidade da fiscalização em contratos acima de 750 mil euros. Portanto, num valor que é bastante baixo. O que nós propomos é que este foco se desloque na cronologia do contrato para a fase concomitante e posterior, sem qualquer limitação, sem qualquer diminuição das competências do Tribunal de Contas. Mas nós introduzimos uma obrigação nova,
que não existia, porque antes os contratos acima de 750 mil euros iam todos a fiscalização prévia, nós introduzimos uma obrigação nova, que é de comunicação ao Tribunal de Contas de todos os contratos acima de 950 mil euros. Fizemos aqui um ajustamento também em função da inflação, mas acima de 950 mil euros, todos os contratos têm que ser comunicados ao Tribunal de Contas. Ora, o que é que sucede? O Tribunal de Contas é competente para fiscalizar todos os contratos que lhe são notificados em fiscalização concomitante e sucessiva, portanto, a partir do momento em que é notificado desses contratos. Ora, isto em nada diminui a competência do Tribunal. Daí falar num reforço das competências do Tribunal de Contas. Não, há um reforço porque, repare, em dois aspectos. Por um lado, há a libertação de recursos da fiscalização prévia que passam para a fiscalização concomitante e sucessiva. Permitimos na lei o reforço de juízes, a contratação de novos juízes para a secção da auditoria, porque nós também organizamos as secções. Porque o que se passava agora era alguma confusão entre as secções. Entre a secção que fazia auditoria e a secção que fazia responsabilidade. Nós organizamos as secções em 3 secções. Primeira para fiscalização prévia, que não desaparece. Segunda para auditoria, onde aliás pode haver economistas a fazer auditoria. Terceira para responsabilidade. A primeira e a terceira, que são jurisdicionais, são secções onde tem que haver magistrados recrutados, tal como no Supremo Tribunal de Justiça. A segunda secção, que é a secção de auditoria, essa pode ter economistas que fazem funções de auditoria. Portanto, nós organizamos o Tribunal. Na minha opinião, nós estamos a reforçar os poderes do Tribunal, até permitindo a contratação de mais juízes. E porquê é que, Sr. Ministro, não ouviram, o Governo não ouviu o Tribunal de Contas para essa reforma que parece ser tão grande e tão profunda? Olha, em primeiro lugar, quem deve ouvir o Tribunal de Contas é, nos termos formais, a Assembleia da República, porque esta matéria é competência da Assembleia da República e, portanto, todas as audições, incluindo a Associação Nacional de Municípios e outras, serão feitas pela Assembleia da República. Mas o que lhe posso dizer, e é isto que eu vou dizer, é que no dia 7 de janeiro deste ano, eu pessoalmente me desloquei ao Tribunal de Contas e expliquei à Sra. Presidente do Tribunal de Contas todos os aspectos que esta proposta continha. É verdade que não entreguei a proposta, porque nem sequer a tinha nessa altura. Ela ainda estava a ser elaborada. Mas todos estes aspectos que eu estou aqui hoje a referir foram, na altura, referidos à Sra. Presidente do Tribunal de Contas, no dia 7 de janeiro, e, aliás, à saída do Tribunal, prestei declarações à imprensa, que na altura se encontrava lá, e, portanto, transmiti, foi, aliás, a única instituição, até porque entendi que era o respeito que o Governo devia ao Tribunal de Contas, não falámos com outras instituições, foi a única instituição à qual eu pessoalmente e fisicamente me desloquei para prestar estas informações. As audições formais serão feitas nos termos da lei e da prática legislativa pela Assembleia da República. E admite, eventualmente, como já disse em relação aos partidos, admite também colocar aqui também alguma ideia que o Tribunal de Contas possa dar relativamente também a esta reforma. Acho que posso presumir isso, se o Tribunal de Contas der alguma sugestão, eventualmente o Governo também irá ponderar. Evidentemente, mas essa parte agora compete à Assembleia da República. Portanto, o Governo teve esta atitude de diálogo com os partidos políticos. A Assembleia da República agora é soberana, porque no fundo isto é matéria, eu recordo, é matéria da competência legislativa da Assembleia da República. O Governo exerceu a sua iniciativa legislativa, a competência da Assembleia da República. Sr. Ministro, já agora faz sentido que o Tribunal de Contas apenas fiscalize previamente sem contratos, como é a conta que fica daquilo que é a fiscalização prévia que está prevista para o futuro? Repare que, se nós olharmos para as estatísticas que o próprio Tribunal de Contas divulgou, verifica-se que a taxa de aprovação é muito elevada na fiscalização prévia e que há uma taxa baixa de contratos que não obtêm essa aprovação. Normalmente, esses contratos são os contratos de mais elevada valor. Também são aqueles que suscitam maiores dúvidas. Olhem, por exemplo, aqueles casos que têm sido conhecidos do Hospital Oriental de Lisboa ou do Matador do Porto, e é justamente nesses casos que se têm suscitado dúvidas, mas também são esses casos os que depois colocam maiores dificuldades do ponto de vista da celeridade e da resolução dos problemas, porque, em última análise, aquilo que nos preocupa, e eu quero deixar também isto muito claro, meus caros e Luís, eu quero deixar isto muito claro. Não há aqui qualquer conflito institucional. Não há aqui qualquer acrimónia entre instituições. Cada um está a usar os seus poderes e está a exercer as suas funções. Aliás, como digo, eu
desloquei-me pessoalmente ao Tribunal para transmitir estas informações. A senhora Presidente do Tribunal de Contas foi muito crítica na última entrevista que deu ao Expresso. Mas eu, da minha parte, posso dizer com toda a clareza que não há qualquer conflito, não há qualquer acrimónia, nada desse género. Portanto, o que nós estamos é a procurar encontrar um sistema que sirva melhor os portugueses. A nossa preocupação é servir melhor os portugueses. E aquilo que eu posso dizer é que, olhando à volta, nós vemos que não há na Europa nenhum sistema como o português. Não existe. A generalidade dos países não tem fiscalização prévia por Tribunal de Contas. E os poucos que têm, que são só 3, Itália, Grécia e Bélgica, em nenhum deles é para valores tão baixos como o português. Mas como ainda há pouco estava a referir, e há muitas das críticas também apontam nesse sentido, esses países que não têm visto prévio também têm entidades de controle de forma muito significativa. A respectiva administração pública está mais bem preparada que a portuguesa. Bom, há aí 2 pressupostos que eu queria esclarecer. Em primeiro lugar, eu não aceito a ideia segundo a qual a administração pública portuguesa é pior que as outras. Eu não aceito partir do pressuposto que a Inspeção-Geral de Finanças, que tem 96 anos, é pior que a inspeção em Espanha, em França ou na Lituânia. Não aceito isso. Depois dirão, é preciso reforçar os mecanismos de fiscalização. Estou de acordo. Absolutamente de acordo. E como é que pretende fazer isso? Está nesta lei. Está previsto nesta lei. Nós, nesta lei, temos uma norma que determina os critérios de definição dos sistemas internos de controle, que é um conceito que, aliás, a Intosai, a Organização Internacional de Contas Públicas, tem emitido, que é, aliás, uma recomendação de adoção de mecanismos internos de controle, que na Europa toda substitui precisamente a fiscalização prévia dos tribunais de contas. E nós seguimos essa linha. Temos uma norma na lei que tem um conjunto de critérios que devem ser seguidos. Na sequência da entrada em vigor da lei, a Inspeção-Geral de Finanças irá, com base nesses critérios, elaborar um manual. Esse manual é aprovado numa portaria que é assinada por mim e pelo Ministro das Finanças. Essa portaria vai ser distribuída a todas as entidades que quiserem adotar aquele mecanismo. As entidades adotam o seu mecanismo de compliance, digamos assim, e submetem o seu mecanismo de compliance à fiscalização da IGF e do Ministro das Finanças. Mas a grande questão é, vai haver dinheiro para isso? Com certeza, tem que haver. Vai haver reforço de meios financeiros e mais recursos humanos? Com certeza que sim, porque nós queremos um sistema que seja mais robusto, não menos robusto. Esta reforma, toda ela, Luís, toda a nossa reforma, não é só o Tribunal de Contas, toda ela assenta em 2 princípios, confiança e responsabilidade. E, portanto, nós, para termos confiança nas instituições e para responsabilizarmos as pessoas, temos, obviamente, de os dotar dos meios e das capacidades para o fazer. E já vamos continuar a falar sobre isso na segunda parte do Justiça Seca. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Estamos de regresso ao Justiça Cega. Entrevistamos o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias. O Sr. Ministro fala muito, como acabou agora de falar no final da primeira parte, na necessidade de termos um processo de contratação mais eficaz, mas também com mais confiança, com mais responsabilidade. É verdade que Portugal tem um problema crónico com os atrasos, por exemplo, nas grandes obras públicas. Basta pensar nas autoestradas, por exemplo, na década de 2000, na primeira década de 2000, ou na remodelação ferroviária da linha do Norte, ou, por exemplo, casos mais recentes, o caso do TGV, que tem tido muitos problemas, nomeadamente ambientais, ou as obras do PRR, que derrapam com muita facilidade, com a respectiva consequência de perda de fundos europeus. Ou seja, não é o aviso prévio a causa desses atrasos, mas sim um mau planeamento da administração e das empresas públicas. O Governo não devia dar mais atenção a essa falta de rigor? Vamos ver. A reforma do Estado não se faz de um dia para o outro, nem se faz apenas com uma lei. Eu não estou a dizer que a reforma do Estado está concluída hoje ou no dia do Conselho de Ministros. Certamente não se resume ao Tribunal de Contas. Nem estou a dizer que a reforma do Estado se resume ao Tribunal de Contas. A reforma do Estado é um edifício complexo, constituído por uma série, se quisermos usar aqui a imagem do edifício, é um edifício complexo, constituído por uma série de elementos, de blocos, de pisos, e ele vai sendo construído aos poucos. E não há um dia em que ele esteja completo, mas há um dia em que eu sei que os cidadãos vão olhar à volta e vão reconhecer um Estado diferente. Vão perceber um Estado diferente, um Estado que os serve melhor, um Estado que tem melhores serviços públicos, um Estado que lhes dá licenças com maior rapidez, que lhes presta serviços com maior rapidez e que é mais rigoroso na gestão e no controle dos dinheiros públicos. Já agora, sobre a questão da corrupção... E vamos falar dela, que temos aqui mas já agora, a abordar. Sobre a questão da corrupção, porque ela acabou por surgir, eu estou absolutamente convencido que a corrupção medra
no fundo, desenvolve-se a partir de procedimentos lentos, opacos e imprevisíveis. É um dos fatores de risco. Eu acho que é o principal Exceto fator. burocracia, lentidão, lentidão e opacidade. Falta de opacidade. E opacidade. Falta de transparência. Exatamente. Ora, o que é que nós estamos a fazer, quer com a Lei do Tribunal de Contas, quer com os contratos públicos, quer com o regime dos licenciamentos, portanto, em todos estes blocos de reforma do Estado, o que nós estamos a fazer é trazer rapidez, transparência e previsibilidade aos procedimentos. Porque se nós tivermos procedimentos que são rápidos, transparentes e claros e previsíveis, então nós reduzimos drasticamente a oportunidade para a corrupção. É verdade que uma destas peças sozinha não é suficiente, mas todas em conjunto, se eu conseguir ter uma licença urbanística, ambiental ou industrial em poucos meses, se eu conseguir ter um contrato público assinado em poucas semanas, eu estou a reduzir drasticamente a oportunidade para a corrupção. Ora, o Tribunal de Contas é uma peça, é um bloco importantíssimo dentro deste edifício. Do responsável por lentidão? Eu nunca disse isso. Estou a dizer que é uma peça. Eu identifiquei aqui pelo menos 4 ou 5 blocos, 4 ou 5 peças. Esta é uma delas. Oh, Luís, se tirar uma peça do seu relógio, ele cai. Essa é a única peça do seu relógio. Não. O seu relógio é um mecanismo complexo, assente numa série de peças de relojoaria, no nosso caso, de relojoaria jurídica, que é o que nós estamos a fazer, é orivesaria jurídica. Uma destas peças não é a única, mas elas todas em conjunto põe o relógio a funcionar. É por isso que eu digo que um dia os cidadãos vão olhar para este relógio ou para este edifício e vão espantar-se e dizer que o país mudou. Deixe-me, precisamente, o Sr. Ministro, compreende, está a fazer o seu papel, a vender a sua narrativa, mas para já é um conjunto de intenções. Não, elas já estão aí a sair. O Código dos Contratos Públicos e a reforma do Tribunal de Contas, sim. Mas, por exemplo, simplificações administrativas, porque nós temos um problema grave de habitação, como é óbvio para todos, e temos medidas apresentadas pelo Governo no sentido de desburocratização de procedimentos. Elas ainda não estão a ver a luz do dia. Estão. Vou-lhe dizer. Aprovámos, e foi um processo... desafio é esse. Diga-me, digo já. Medidas concretas a ser feitas. Digo já medidas concretas, digo-lhe aqui 2, 3 medidas concretas em relação à habitação e à construção, muito claramente. Aliás, um dos problemas da habitação é precisamente a lentidão do licenciamento. Nós, na última década, caímos drasticamente de números de construção em relação à década anterior, justamente porque há grandes atrasos nos processos de licenciamento. Ora, foi um processo longo que fomos à Assembleia da República, pedimos a autorização legislativa. Neste momento, estamos no momento ideal. Sabe porquê? Porque aprovámos em Conselho de Ministros, está aprovado o regime jurídico da urbanização e edificação. Está aprovado e está agora com o Presidente da República e há de sair, ser publicado e entrar em vigor. Portanto, vamos ter menos tempo para reduzimos os prazos de 200 dias para, num caso, 70 dias, no outro caso, 50 dias. Fizemos uma organização do processo. Uma das coisas de que as pessoas mais se queixavam era dos pareceres externos. Que a APA só dava o parecer ao fim de um ano, que o ICNF só dava o parecer ao fim de 2 anos. Nós organizámos os pareceres externos todos na mesma altura no início do processo. O processo entra e há 20 dias para todas as entidades externas se pronunciarem ao mesmo tempo. E se não se entenderem, vão para a conferência procedimental e tem que se entender. Se alguém não se pronunciar, cala-se para sempre, porque não pode vir mais tarde com deferimento tácito. Também temos deferimento tácito na decisão final de licenciamento com o documento de entrada de instrução do processo a servir de título de construção. E depois temos outra coisa, Luís, que me parece muito importante, já agora para introduzir aqui outro aspecto da reforma, que é acoplado a isto e que vai perceber que vai ajudar tudo isto, que é a tecnologia. A tecnologia é instrumental, mas fundamental. A tecnologia vai mudar as nossas vidas e vai mudar o modo como nos relacionamos com a administração pública. Algumas coisas já devia ter mudado. Mais vale tarde que nunca. Nós chegámos agora. Portanto, estamos agora a recuperar o tempo perdido. Estou a falar concretamente, isto não é uma ideia no ar, estou a falar concretamente, porque ela está prevista nesta lei, no projeto Licencia. O projeto Licencia é um agregador com inteligência artificial que permite às pessoas licenciarem os seus projetos numa única porta de entrada, num único ponto de entrada, com inteligência artificial e todo o tipo de licenciamentos. De construção, ambiental, industrial, todos os licenciamentos. E, portanto, vamos imaginar que há um industrial que quer construir uma fábrica no município X. Entra no portal,
diz isto e o portal dá-lhe todos os documentos que precisa de carregar para analisar o seu processo. Já agora não lhe pede um único documento que esteja na posse do Estado. Porquê? Porque nós estamos a implementar a interoperabilidade, princípio só uma vez. Todos os documentos que estejam na posse do Estado já estão automaticamente carregados na plataforma e as entidades públicas têm acesso a eles. E a partir daí, a plataforma vai gerir o licenciamento, vai remeter para a Câmara Municipal competente, para a APA, para o ICNF, enfim, para o IAPMEI, para quem tiver que se pronunciar. E depois devolve pela mesma via, com tempos a contar, com os deferimentos tácitos e, portanto, conseguimos agilizar... Já está em vigor isso? Isto já está tudo em vigor. Ou melhor, está agora a ser promulgado, a ser publicado, está aprovado, aprovado em Conselho de Ministros. E em termos tecnológicos nós estamos a preparar isto. Portanto, posso dizer, se quiser apontar aqui um horizonte temporal, até final deste ano nós temos isto a funcionar. Muito bem. Estamos em maio, portanto, até ao final do ano, ainda temos alguns meses pela frente. Vamos falar das novas regras... Roma e Pavia não se fizeram num dia. Com certeza. Vamos falar das novas regras de responsabilização de titulares de cargos públicos e de outros gestores públicos por parte do Tribunal de Contas. Eu confesso-lhe que este é o assunto que mais questões levanta. Pessoalmente, que eu acompanho esta área há alguns anos e confesso-lhe que me faz alguma confusão algumas matérias que estão na lei. É justo dizer que será muito mais difícil imputar uma responsabilização financeira a um gestor público. Não é verdade, não é verdade. O que se passava neste... Diz o dolo, passa a exigir dolo... Não é verdade, não é verdade. Eu vou explicar isso. O que existia era um sistema totalmente disfuncional até aqui. Vamos ver. Em primeiro lugar, quando eu disse que aproximava a responsabilidade do gestor público do gestor privado, eu estava a dizer que aproximava o critério, não é o nível de responsabilidade. Só para deixar isto claro, a responsabilidade de um gestor privado tem dois tipos de responsabilidade. Criminal e civil. Sim. Um gestor público tem três tipos de responsabilidade. Criminal, civil e financeira. E continua a ter. Reintegratória e sancionatória. Isso na parte financeira pode ser reintegratória e sancionatória. Portanto, continua a ter tudo isto fica intocado. O que é que acontecia em relação aos gestores públicos? É que eles podiam ser responsabilizados, mesmo que tomassem uma decisão de boa-fé e de acordo com regras de gestão sã e prudente. Isto aconteceu inúmeras vezes, Luís. Exemplos de pessoas que pagaram subsídios perfeitamente legais numa sua entidade. Mas está a falar do caso de ERSE. Por exemplo. E que tiveram que reembolsar... Estamos a falar de 1,8 milhões de euros que foram condenados a pagar. Teve que reembolsar, as pessoas tiveram que reembolsar do próprio bolso. Se este caso está na origem dessa matéria. Não é só este caso, há muitos, que eu estou-lhe a dar um exemplo, como dou o exemplo do Hospital Todos os Santos. Há dezenas ou centenas de exemplos de pessoas, e sabe que esta reintegração foi feita não só pela pessoa que decidiu, como pelos demais membros do Conselho Diretivo. Eram 3. E, portanto, mas não quero centrar neste caso, é apenas um exemplo entre muitos. E esse parece-me chocante. Parece chocante? Porque leva a dois resultados graves. Paralisia, medo de decidir. Se falar com a administração pública, ninguém na administração pública quer tomar uma decisão porque tem pavor de decidir, com medo da responsabilização irracional que resulta daqui. E, em segundo lugar, incapacidade de recrutar talento para gestores públicos. Toda a gente diz que os concursos ficam desertos, nós não conseguimos recrutar pessoas para os lugares mais elevados da administração pública. Não é só a questão do salário, Luís. É também a questão da responsabilidade. Porque uma pessoa que conheça a fundo este regime não aceita assumir funções nestas condições, porque é uma responsabilidade absolutamente desrazoável. Então o que é que nós propomos? Nós propomos que a responsabilidade passe a ser por dolo ou culpa grave. Não é só dolo ou culpa grave. E depois detalhamos isto. E no detalhe é que está a explicação, e é aí que eu digo que aproxima dos privados. Se o presidente de um banco levar um banco à falência, ou se o presidente de uma seguradora levar a seguradora à falência, só é responsabilizado de acordo com aquilo que se chama a Business Judgment Rule, ou seja, se teve uma gestão sã e prudente. E já agora, Luís, em termos coletivos, é tão ou mais grave levar um banco à falência como dar um subsídio de 10 euros aos funcionários, porque quem leva um banco à falência, isso gera uma responsabilidade social e nós todos já fomos chamados a salvar bancos e sabemos bem disso. E, portanto, eu sei que são dinheiros públicos e dinheiros privados, mas o critério de responsabilidade não pode ser assim tão dispar. E, portanto, o que estou a dizer é que um gestor
público deve ser responsabilizado se não teve uma gestão sã e prudente, mas não deve ser responsabilizado se tomou uma decisão de boa-fé, sã e prudente, de acordo com a melhor informação que tinha disponível naquela altura. Mas pode haver um mau resultado e ele não ser responsabilizado por nada. Não é verdade. Pode haver um mau resultado e ele tem responsabilidade civil e criminal como têm todos os outros. Mas não tem responsabilidade financeira. Depende do nível de culpa que ele tiver. Depende do nível de culpa. É isso que... Tinha e vai deixar de ter. Não. É que a responsabilidade não é apurada em função do dano. A responsabilidade é apurada em função da culpa. É que há vários critérios de responsabilidade e a culpa tem que ser apurada. Se não há culpa, mesmo que haja dano, não há responsabilidade. Aliás, em geral, não há responsabilidade pelo risco. E não se esqueça que um gestor tem uma atividade de elevadíssimo risco, seja ele um gestor público ou um gestor privado. E, portanto, o que nós estamos a evitar é a responsabilidade pelo risco ou pela culpa levíssima, que é aquela culpa que resulta da atividade normal de qualquer gestor. O que eu estou a dizer é que um gestor público não pode estar em piores condições do que está, por exemplo, o presidente de um banco. Ou seja, não considera que possamos estar perante um retrocesso na transparência e na responsabilização de quem possa incorrer em alguma questão relacionada com os dinheiros públicos? De maneira nenhuma. O que eu estou a dizer é que é uma responsabilidade muito mais clara. Repare, é muito mais fácil responsabilizar alguém quando nós temos critérios objetivos e claros de responsabilidade, já agora testados no mundo inteiro, porque é assim que se responsabiliza gestores públicos e privados no mundo inteiro. Há milhares de casos, há muita jurisprudência sobre isto, está perfeitamente testado. Nós sabemos exatamente quando é que há uma gestão sã e prudente e quando é que não há. É muito mais fácil e já agora justo e objetivo responsabilizar alguém numa circunstância destas do que ter um critério vago e deixar nas mãos do juiz de turno aquela decisão. Isso é que eu acho que não é justo e expõe os gestores públicos a um risco enorme. Portanto, nós não queremos de modo nenhum reduzir a responsabilidade. Pelo contrário, nós queremos aumentar a responsabilização e a responsabilidade daqueles que são efetivamente responsáveis pelos danos públicos que causam, ou seja, aqueles que quiseram causar danos ou que foram negligentes na gestão dos dinheiros públicos. Fica clara essa posição, Sr. Ministro Gonçalo Saraiva Matias. Vamos agora ao Código dos Contratos Públicos, que foi criado pelo governo de José Sócrates e que sofre agora uma reforma significativa. Qual é o objetivo da subida dos limites do ajuste direto dos atuais 20 mil para 75 mil euros, enquanto que a consulta prévia passa dos 75 mil para os 130 mil euros? Vamos ver, a reforma do Código dos Contratos Públicos é muito mais do que o simples aumento dos limiares. É preciso perceber que é uma reforma profunda, que assenta em princípios de confiança e responsabilidade, simplificação e desburocratização. Só para lhe dar uma ideia, nós eliminamos do processo 3 milhões de documentos. 3 milhões de documentos que todos os anos eram entregues, que tinham que ser analisados, que tinham que ser verificados, que tinham que ser recolhidos pelas empresas e pelos cidadãos e que deixam de ser necessários e que nós eliminamos do processo. Aumenta a qualidade do serviço público, aumenta o crescimento económico, se pode ter um impacto de crescimento no PIB de 6% para 15%, como é a média europeia. Portanto, há aqui uma série... Nós criamos um novo procedimento, um procedimento muito mais flexível, que é o procedimento que permite ao particular vir ao Estado oferecer um serviço e sujeitar essa proposta a um concurso público. Portanto, também flexibilizamos esta relação entre o cidadão, entre o particular e o Estado. Permitimos que o Estado, no concurso público, possa também flexibilizar as partes mais formais, acelerando o processo. Portanto, há aqui uma série de aspectos fundamentais de simplificação, de desburocratização e de aceleração do processo. Mas nós não podíamos rever o Código dos Contratos Públicos com esta profundidade sem revisitar os limiares, porque os limiares tinham sido revistos em 2018, antes do Covid, antes da crise inflacionária, antes da guerra. Não há nenhum país na Europa que tenha limiares tão esmagados como os nossos. O ajuste direto estava em 20 mil euros. E, portanto, o que nós pretendemos é simplesmente atualizar. Se forem atualizar ao valor da inflação, não andará muito longe destes valores. Se olharem para a média europeia, não anda longe destes valores. Todos os países estão a aumentar. Ainda agora a Itália, por exemplo, aumentou para o ajuste direto para 60 ou 65 mil euros. Mas há uma subida mais significativa no ajuste direto das empreitadas. É muito mais significativo. Passamos de um ajuste direto de 30 mil para 150 mil, o valor para o ajuste direto, e o de consulta prévia de 150 mil para 1 milhão de euros. Por que essa diferença? Ora bem, repara uma coisa. Há outro aspecto que nós não nos podemos esquecer.
nós, na contratação pública, estamos sujeitos a limites europeus. Há diretivas europeias que enquadram a nossa atuação. E nós, em Portugal, nos últimos anos, o que andámos a fazer foi a complicar a nossa vida. Porque nós, em Portugal, em vez de nos colarmos às diretivas europeias e aproveitarmos todo o espaço que a diretiva europeia nos dá para poder exercer contratação pública, nós fizemos aquilo que se chama gold plating. Nós fomos complexificar, nós fomos complicar aquilo que já era complicado em Bruxelas. Mas isso é uma característica do nosso povo. Nós gostamos de complicar. E Bruxelas, particularmente os juristas. E Bruxelas é complicada. Não me ponho de fora, não me ponho de fora dessa crítica. Não me ponho de fora dessa crítica. Mas cá está um jurista a tentar simplificar. Veja bem a tarefa que eu tenho em mãos. Um jurista a simplificar. E, portanto, o que nós temos é que, e mais, Bruxelas complicou. E Portugal complica em cima de Bruxelas. Bruxelas agora anuncia que vai descomplicar. Portanto, está em curso uma revisão das diretivas. O que nós dissemos a Bruxelas foi: está tudo muito certo, mas nós não temos tempo para esperar e, portanto, nós temos que começar já um processo de revisão e depois acompanhar lá mais à frente as alterações às diretivas que forem feitas. Portanto, para lhe dar uma ideia, as diretivas europeias permitem, no caso das empreitadas, permitem até 5 milhões de euros. E nós estamos na qualificação prévia em 1 milhão e no ajuste direto em 150 mil euros. Portanto, nós estamos muito longe das diretivas europeias e estamos a acompanhar uma tendência europeia também, que noutros países está a ser feita. Economias de maior escala não tenham valores superiores. Mas há outras de iguais ou mais pequenas e que também têm valores comparáveis. Não é verdade. Estamos já na parte final da nossa entrevista. Há pouco falou na importância, na perspectiva do Governo, de não ter um conflito institucional com o Tribunal de Contas. Como é que reagiu quando soube que havia juízes do Tribunal de Contas que dizem que o Dr. Gonçalo Matias teria nota 0 a direito? Não vou comentar. O que lhe posso dizer é o seguinte: não há da nossa parte nenhum conflito com o Tribunal de Contas. Temos todo o gosto em dialogar com o Tribunal de Contas. Acho que o momento próprio, como disse, eu próprio visitei pessoalmente o Tribunal de Contas. As críticas da Presidente é que não foi apresentada a proposta formal. E essa é a explicação que tenho para dar, porque a proposta formal deve ser apresentada no Parlamento, pelo Parlamento, o Tribunal de Contas será ouvido. Nunca me passou nem ao Governo pela cabeça que esse processo formal não tivesse lugar e, portanto, ele vai decorrer nos seus termos normais e cá estaremos para esse diálogo sempre profícuo, para colaborar em conjunto, para construir em conjunto, para encontrar as melhores soluções. Portanto, o que eu quero dizer é que da minha parte e da parte do Governo há toda a disponibilidade para o diálogo, todo o respeito por essa instituição tão importante no nosso país que é o Tribunal de Contas e toda a disponibilidade para o diálogo que necessariamente daqui para a frente vai continuar, seja durante o processo legislativo, seja depois na aplicação de uma lei futura que venha a ser aprovada. Deixe-me fazer ainda algumas perguntas muito rápidas sobre alguns pontos mais específicos de outras questões. Sr. Ministro, em relação à reforma da jurisdição administrativa, utilizando precisamente os seus argumentos de eficácia e de uma maior confiança nos titulares de cargos políticos e públicos, será que se justifica reformar a jurisdição administrativa para impedir que as providências cautelares possam ser usadas para impedir a execução de decisões do Governo ou de autarquias? Nós estamos agora num processo de revisão e este é um trabalho conjunto que estou a fazer com a Sra. Ministra da Justiça. É verdade que a Justiça Administrativa e Fiscal tem diversas dificuldades, até do ponto de vista estatístico. E falamos disso muito aqui na Justiça Cega. Dos processos e do tempo de decisão. Portanto, nós estamos em conjunto, eu e a Sra. Ministra da Justiça, num trabalho conjunto, também com especialistas, não posso ainda avançar muito mais porque esse trabalho está em curso, a identificar aspectos de funcionamento dos tribunais que podem ser melhorados para reduzir os tempos de espera e também do ponto de vista processual, aí será muito cirúrgico e não quero agora adiantar soluções. Mas esta não é uma hipótese, por exemplo, de avaliação? Tendo em conta precisamente a sua narrativa assenta muito na eficácia, claro, na celeridade, o que é compreensível. A economia custa tempo, custa claro. dinheiro, não é? Portanto, será que estas providências cautelares são utilizadas com muita regularidade para impedir o andamento de obras, por exemplo? O que lhe posso dizer é que estamos neste momento a olhar para o Código e a olhar para várias, de forma cirúrgica, portanto não será uma alteração estrutural do Código, estamos a olhar para o Código de forma cirúrgica e a olhar para alguns instrumentos, nomeadamente a questão
dos recursos, a questão do tipo de processo, enfim, das previdências cautelares. Estamos a olhar para vários aspectos cirurgicamente para ver como é que podemos precisamente melhorar a eficiência e a celeridade dos processos. Duas últimas perguntas rápidas. Falamos muito de luta contra a corrupção nesta conversa. O Sr. Ministro falou precisamente também desse tema. O Governo está a preparar uma reforma penal estrutural para o verão, que a Sra. Ministra da Justiça está a preparar, já há uma comissão nomeada para o efeito, o Governo já conseguiu aprovar na generalidade medidas que podem promover uma maior eficácia processual, medidas cirúrgicas. A pergunta é feita ao jurista Gonçalo Matias, mas também ao membro do Governo, que certamente concordou com as medidas de celeridade processual propostas pela sua colega Rita Judice. Consegue compreender com arguido, e obviamente que o arguido é óbvio que consiga protelar o andamento do processo de um processo como a Operação Marquês, com a apresentação de mais de 100 recursos de incidentes processuais? Olha, o que lhe posso dizer, em primeiro lugar, acho que deve convidar a minha colega, Ministra da Justiça. Já entrevistei, deu uma entrevista à Justiça para conversar sobre esta matéria. Certamente vai dar. O que lhe posso dizer é que, obviamente, estou totalmente de acordo com as reformas e com a reforma penal em particular que a Sra. Ministra da Justiça está a promover. Posso dizer que trabalho diariamente e com muita proximidade com a Sra. Ministra da Justiça nos temas que nos são comuns e acho que as reformas que a Sra. Ministra está a apresentar com grande coragem e com grande conhecimento de causa vão certamente produzir efeitos em vários aspectos, em particular na Justiça Penal. Nós vivemos aqui, a última pergunta, é o jornalista que agora está a falar, é uma pergunta com mais de statement, digamos assim. Nós vivemos tempos estranhos, digo eu, jornalista. Temos uma entidade de transparência que faz com que exista cada vez menos acesso a dados das declarações de rendimentos dos políticos. Temos uma entidade das contas dos partidos, que vai seguir um parecer não vinculativo da CADA, da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, e vai impedir que os jornalistas tenham acesso à identidade dos doadores dos partidos e das campanhas eleitorais. Eu regresso um bocadinho à primeira pergunta ao início da nossa conversa. É como dizes destas, conseguimos mais transparência na vida pública? Bom, agora não vou comentar as decisões de cada órgão, até porque isto é aqui um sistema complexo. Eu acho que, no fim do dia, para introduzir aqui mais uma vez o tema da reforma do Estado, eu acho que isso tudo revela uma enorme complexidade do nosso sistema. Ou nós gostamos mesmo de complicar as coisas? Não sei, porque eu não tenho teorias da conspiração. Não é nenhuma teoria da conspiração. Não, é complexidade. Isto é mesmo complexo, é um sistema complexo. E, portanto, eu acho que mais importante agora do que pensar na medida A ou B, ou na decisão C ou D, desta ou daquela entidade, o que é importante é nós descomplicarmos o sistema, nós desburocratizarmos o sistema, porque só assim é que nós teremos um país mais transparente, mas também mais próspero e mais próximo dos cidadãos. E isso é o que nós todos desejamos. Portanto, a reforma do Estado também há de responder a todas essas dificuldades. Muito bem. Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, muito obrigado por esta entrevista.